E aí galera, beleza? Douglas Garcia trazendo informações sobre o Grêmio. Nesse vídeo eu quero conversar sobre o jogo de quarta-feira, Libertadores, que é essencial essa partida. Eu já comentei aqui o porquê que é essencial esse jogo, questões de contratação, continuidade da temporada, jogos grandes, Libertadores, acho que para todos os times é a maior competição, a mais importante, tá certo? Então o jogo de quarta-feira é de suma importância. Eu quero comentar aqui porque o Grêmio vai ter um desfalque e vai ter que mudar a escalação. Eu já vou comentar sobre isso com vocês. Vamos conversar sobre o Douglas Costa e também sobre um centroavante que a princípio está sendo anunciado pelo Grêmio, pode ser anunciado nos próximos dias, nas próximas semanas, enfim. Eu vou explicar a situação do Babi, centroavante do Botafogo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, tá certo? Todas essas questões que ajudam o crescimento. Me segue lá no Instagram, @DouglasGarciaGrêmio, link aqui na descrição e também no comentário fixado. A respeito do Babi, Douglas Costa e a partida de Libertadores, o jogo de quarta-feira. A respeito do jogo de quarta-feira, o Grêmio vai ter um desfalque por questões musculares, que é o César Pinares. Ele que era titular do Grêmio, tinha muita intensidade, passes decisivos, jogador de seleção, e ele sentiu por conta da quantidade de jogos. Aqui no Grêmio ele era titular, aí ele serviu a seleção chilena, ele retornou e voltou a ser titular. Então foram muitos jogos para o César Pinares, ele sentiu e agora quem vai ter espaço a princípio é o GPR ou o Pedro Lucas. Então essa é a mudança para o jogo de quarta-feira, sem falar do Maicon, do Kahneman, que pode estar de volta para o jogo de quarta-feira, jogadores que é importante taticamente e também para essas questões, né, podemos dizer assim, de experiência, ter que segurar o placar, o que faltou para o Grêmio, que estava 1-0 e conseguiu levar a virada contra o Del Valle. Agora vamos comentar sobre o Douglas Costa e o Babi, que seriam possíveis contratações do Grêmio. A respeito do Babi, é que ele pode ser sim oficializado e contratado, mas o Babi não é uma situação fácil de entender não, porque assim, lá no ano passado, em novembro, dezembro, o Grêmio tinha dado aquela ideia de interesse no Matheus Babi, centroavante do Botafogo. Aí depois disso, aqui por março, o Grêmio começou a especular muito forte, tá certo? Ali 2 de março, do dia 1 de março ao dia 12 de março, esse nome rodou muito forte internamente do Grêmio e nos meios de comunicação. O Grêmio pode contratar o Matheus Babi, o Grêmio está fazendo proposta. Eu vou deixar várias notícias aqui para vocês aqui na tela nesse exato momento, rodando de várias plataformas, sites de notícias, simplificando e exemplificando para vocês a questão do Matheus Babi, que o Grêmio tinha interesse na contratação dele. Mas como eu disse, lá do dia 1º de março ao dia 15, ao dia 16 de março, o Grêmio estava forte nesse nome do Matheus Babi. Mas depois, lá por 19 de março, Romildo Bozan foi lá e negou esse nome. Eu vou deixar para vocês aqui nesse exato momento. E ficou muito claro que o Grêmio tinha o plano A, tá certo? Que era o Matheus Babi. Mas aí analisou as outras opções, começou a abrir outras portas, outras possibilidades. Como, por exemplo, Alex Teixeira, que estava na China, o contrato acabando, o Grêmio começou a pensar nesse nome também. Então o Matheus Babi começou a ficar um pouquinho mais de lado. Depois surgiu o nome de quem? Rafael Santos Borré, porque teve a negativa com os Palmeiras, então nesse caso o Grêmio chegou forte na contratação dele e deixou de lado, tá certo, o Matheus Babi por conta desses dois jogadores, Alex Teixeira e depois o Borré. Teve a negativa de ambos e agora volta de novo o nome do Matheus Babi, que no caso antes era o plano A e virou plano C, né? Porque a gente conseguiu entender essa questão desse jogo, né? De Alex Teixeira, depois Borré, aí a negativa do Alex Teixeira, um crescimento do nome do Borré e a negativa de ambos, Borré e Alex Teixeira, e agora volta de novo o nome do Matheus Babi, que é o nome do mercado interno. E aqui está a notícia para você que o Grêmio pode sim estar oficializando a contratação do Matheus Babi. Na verdade, a notícia diz, tá certo, que um time aqui do sul do país pode contratar o Matheus Babi. Ele não deixou bem claro nem que é o Inter e nem que é o Grêmio. Porém, o Matheus Babi nem foi citado no Internacional e aqui no Grêmio ele foi. Então por isso começa a pensar, será se ele realmente vai ser anunciado pelo Grêmio? E assim, eu não sou muito adepto à ideia de contratar o Matheus Babi. Ele é um jogador jovem, faz os gols dele, tem 1,91 m,
já passou aqui pelo Grêmio, é um dos melhores ali do Botafogo, mas eu preferia dar espaço para quem? Para o Ricardinho, deixar o Diego Souza e Ricardinho. Mas também não seria o fim do mundo, o Grêmio não estaria contratando um jogador que está prestes a se aposentar, em fim de carreira, não envolveria valores muito altos, porque o Botafogo está lá com dívidas, então aceitaria valores baixos, enfim. Pode ser que o Grêmio oficialize a contratação dele por conta dessa negativa do nome de Alex Teixeira e Borré, e agora volta o nome dele e volta de forma forte, segundo a notícia que eu mostrei para vocês. Agora vamos conversar a respeito do Douglas Costa. Douglas Costa eu já exemplifiquei, eu já dei todas as informações, todos os detalhes, que o Grêmio sim está na busca da contratação do Douglas Costa e que eles tinham esse acerto. Mas agora volta em alta essa ideia do ok do Douglas Costa para o Grêmio. Então volta novamente aquela novela e que falta para o Grêmio contratar então o Douglas Costa. Falta basicamente o acerto com a Juventus, porque a Juventus não tem interesse nele, ele não quer permanecer lá, ele quer vir para o Grêmio, ele deu ok, ele se acertou com o Tricolor. Falta o tipo de negociação que o Grêmio vai encaminhar com a Juventus. Eles tinham pedido a troca com o Pedro Lucas. Moeda de troca seria o Pedro Lucas, que eu já falei aqui no meu canal, tá certo? Agora, o Grêmio recusou essa proposta, tá certo? Da Juventus. Então vai ter que encaminhar uma contraproposta. Não sei se vai envolver outros jogadores, além do Pedro Lucas, né? Já que não quer negociar o Pedro Lucas, oferece um outro garoto. Ou apenas dinheiro, empréstimo, não sei o que o Grêmio vai oferecer. Mas assim, essa questão da negociação ainda falta colocar os pingos no i. A questão que está sendo debatida, até mesmo na Rádio Pachola, um dos grandes meios de comunicação aqui do Grêmio no YouTube, é que o Grêmio tem esse acerto e, novamente, o Douglas Costa deu ok para o Grêmio, dizendo que quer vir para o Tricolor, basta o Grêmio negociar com a Juventus. Tá certo? Essas informações sobre Douglas Costa, Babi e também sobre o jogo de quarta-feira contra o Del Valle na Libertadores da América. Agradeço a sua presença e o seu apoio aqui no meu canal. E fui!